Louvado seja Deus por mais esta oportunidade que nos é concedida nesta noite. Gostaria de pedir que os amados irmãos abrissem vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós vamos ler a partir do verso 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do versículo 9. Amém? Diz assim a santa palavra do nosso Deus. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não parecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante. Tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Até aqui, meus irmãos. Amém? Já foi orado, mas vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, queremos, ó Deus, te pedir neste momento pela Tua misericórdia, Senhor, e pela Tua graça sobre as nossas vidas, para que, ó Deus, Tu possa trazer luz ao nosso entendimento e falar conosco, ó Deus, por meio da Tua palavra. E que, ó Deus, em nome de Jesus, tão somente o Teu nome, Senhor, seja exaltado e engrandecido nesta noite. E que a Tua igreja, Pai, reunida nesta noite, ó Deus, todos nós possamos ser edificados na Tua verdade.
E que em nome de Jesus, ó Pai, o Teu Espírito, ó Deus, possa, Senhor, fazer, ó Deus, com que essa palavra possa ser, ó Deus, vivida na nossa vida. Em o nome de Jesus, para louvor da Tua glória. É assim que nós te oramos. Amém. Amém, irmãos? Algumas lições, irmãos, que nós tiramos desse texto quando estamos passando por algumas tempestades. Quem aqui nunca passou por uma dificuldade? Quem aqui nunca passou por uma tempestade? Se não passou, certamente um dia passará. Porque nenhum de nós aqui estamos isentos de passarmos por dificuldades na nossa vida. Não é porque nós somos cristãos que nós não vamos passar por dificuldades. Essa história, pare de sofrer, não existe aqui na verdade de Deus. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos algumas lições para nós como povo de Deus, que vai nos auxiliar, irmãos, quando estivermos passando, navegando no mar bravio, no mar revolto. Não sei se vocês já tiveram a sensação de que, quando estão passando por alguma dificuldade, que parece que o barco vai afundar. Dessa vez, não vai dar certo. Eu creio que muitos de nós já passou por isso. Porque, irmãos, a nossa vida, ela não é só feita apenas de vitórias. Como eu disse, muitas vezes vamos passar por dificuldades. Muitas vezes não estaremos navegando na maré mansa. Não estaremos navegando em águas tranquilas. Enfrentaremos muitas tempestades na jornada da nossa vida. E nós devemos entender que nem sempre as coisas acontecem como nós desejamos. Nem sempre na nossa vida, nos deparamos com o que nós desejamos. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa. Com alguma notícia, com algum resultado de um exame, a perda de um ente querido, o luto, problemas, como já foi orado nesta noite nas famílias, nos deparamos com problemas no casamento, com filhos, no emprego, enfim, passamos, muitos de nós, por muitas dificuldades. E quando isso acontece, ficamos desesperados, muitas vezes, a nossa fé se transforma em dúvidas, e somos, muitas vezes, também tomados pelo medo e pelo sofrimento. E, como eu disse, nenhum de nós está isento de passar por isso. Outras vezes, irmãos, mesmo nós entendendo que, como nós louvamos essa noite, Deus, na sua soberania, permite que muitas coisas nos aconteçam, muitas vezes também nós nos lançamos nas tempestades, quando deixamos de ouvir a voz de Deus. E foi isso que nós lemos no verso 11 desse mesmo capítulo 27. Diz aqui que o centurião dava mais crédito ao piloto do que ao que Paulo dizia. Ele não dava ouvido ao apóstolo. Então, eles não reconheceram a voz de Deus por meio do apóstolo Paulo. E seguiram o conselho de seguir a viagem, E uma primeira verdade que nós podemos aplicar na nossa vida, irmãos, é que Deus muitas vezes nos avisa do perigo. Deus muitas vezes nos alerta sobre o perigo. E muitas vezes nós não damos ouvidos a Deus. Ele nos instrui por meio da sua palavra. Ele usa pessoas para nos aconselhar. Mas, mesmo assim, nós insistimos em prosseguir. E o que é que acontece? Seremos pegos por uma tempestade. O nosso barco, com certeza, irá naufragar. Outras vezes, irmãos, nós escutamos conselho até de quem não é cristão. Damos mais ouvidos a pessoas que não são cristãos, porque aquele que não é cristão, ele não teme a Deus. E deixamos de ouvir a voz de Deus, de seguir o aconselhamento
do próprio Deus por meio dos seus filhos. E quando isso acontece, o nosso barco, com certeza, irá à deriva. Então, irmãos, precisamos renunciar à vontade humana. Conselhos de pessoas que, não, mesmo tendo experiências em tempestades, elas não temem a Deus, elas não têm comunhão com Deus. E aqui está o paralelo entre Paulo e o comandante do navio. E nas tempestades, irmãos, da vida, precisamos estar atentos à placa de sinalização. Todos nós sabemos que quando vamos viajar, nós prestamos atenção nas placas. Por quê? Para que não venhamos a nos acidentar. Limite de velocidade, curva perigosa, curva acentuada, ladeira. E na nossa vida, irmãos, como cristãos, nós devemos também prestar atenção naquilo que Deus nos adverte, muitas vezes por meio da sua palavra. Nós devemos estar atentos ao que o Senhor nos ensina, porque quantos de nós já fomos surpreendidos? Somos ensinados e não damos ouvido à voz de Deus, nem à sua verdade, e com certeza pereceremos, sofremos. E louvado seja Deus que muitos se arrependem e voltam atrás. E outros ainda persistem no erro. Não se dobram diante da verdade de Deus. E esse é um conselho, vamos dizer assim, de forma negativa, o que nós não devemos fazer, irmãos. Nós devemos sim dar ouvido a Deus. O que Deus diz que Ele abençoa, Ele vai abençoar. Mas aquele que Deus diz que não abençoa, Ele condena na sua palavra, não devemos abraçar, porque nós com certeza sofreremos o dano. E voltando ao texto, né? Paulo aqui está fazendo a sua última viagem a Roma. Ele foi preso. A narrativa aqui de Lucas, né? Pelo que nós lemos, Lucas também está presente com Paulo nessa viagem. Ele está indo a Roma para se apresentar a César, preso. E eles saem de Cesareia para Roma. E durante essa viagem acontece esse naufrágio, né? E nesse texto, e esse texto também vai até o versículo 11 do capítulo, aliás, o versículo 15, do verso 28, do capítulo 28, depois os irmãos leiam, vai nos trazer muitos ensinamentos, como eu disse, muitas lições. E do texto que nós acabamos de ler, eu quero que nós possamos compreender algumas dessas lições quando passamos por dificuldades. Porque, como lemos aqui no texto, no verso 29, já no fim da viagem, já o barco a naufragar, o que foi que os marinheiros fizeram? Jogaram as âncoras, né? No verso 29. E oravam para que rompesse o dia. Então, nesse texto, ele vai nos ensinar o que devemos fazer diante das tempestades que surgem na nossa vida. Extrair algumas lições que devemos ter em mente quando a tempestade surgir. Devemos colocar em prática quando a adversidade chegar. E a primeira lição, irmãos, que nós temos nesse texto é no verso 23, que vai nos dizer assim: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. A primeira lição para nós: Deus está sempre conosco. Deus está sempre conosco, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da adversidade. E Paulo descobriu isso, ele não estava sozinho. O Senhor veio a ele para ministrar paz ao seu coração. Então, irmãos, independente da tempestade que atinge a nossa vida, se tivermos a mesma confiança que Paulo teve em seu relacionamento com o Senhor, então podemos ter fé em sua promessa, que diz que Ele sempre está conosco. Mateus 28, verso 20, a parte B vai dizer assim: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Palavras do próprio Jesus.
Autor aos Hebreus, capítulo 13, no verso 5, vai dizer assim: de maneira nenhuma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. O Salmo 23, verso 4, vai nos dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus está conosco, irmãos, mesmo quando estamos nas dificuldades, nas adversidades, porque Ele não nos abandona em momento algum. Isso deve alimentar o nosso coração. Porque, como eu disse, muitos de nós já passou, está passando ou passará por dificuldades. Mas temos que guardar isso no nosso coração. Deus nunca nos abandona. Os nossos amigos nos abandonam, mas Deus não. Deus estará sempre conosco. Louvado seja Deus. Então, irmãos, que conforto e segurança é saber que nunca enfrentaremos as adversidades sozinhos. Ele estará sempre conosco. Então, todo passo, todo vale, toda montanha, toda luta será agraciada por sua presença. Deus nunca, jamais nos abandonará. Ele estará sempre ao nosso lado. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer: porque nós somos o santuário do Deus vivo. Como Deus disse: eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Imaginem, irmãos, se todas as vezes que estivéssemos passando por dificuldades, por tribulações, por tempestades, nós verdadeiramente desfrutássemos da presença do Senhor. Com certeza as nossas lutas não seriam as mesmas. Porque é inerente a nós, quando as lutas surgem, parece que nós nos esquecemos da promessa de Deus. Esquecemos de que Deus está conosco. Então, não nos deixemos levar pelas circunstâncias adversas. Devemos sempre lembrar que temos um Pai cuidadoso, um Pai que cuida de nós, um Pai que estará ao nosso lado, um Pai amoroso, um Pai que veio até nós, que, como vimos, não nos abandona. Mesmo quando a gente não enxergue, Ele está presente conosco. Porque tem situações que podemos até pensar: Deus não está nesse negócio. Por que eu estou passando por isso? Porque nós indagamos muitas vezes isso. Como Jó assim o fez. E os amigos de Jó também por falta de conhecimento. Mas, irmãos, nós louvamos hoje à noite. Deus, Ele é soberano. Nada foge do seu controle. Ele é Senhor dos céus e da terra. E muitos dos seus desígnios, dos seus propósitos, nós não entenderemos. Nós não compreendemos. Mas o que nós devemos guardar em nosso coração é que Deus está conosco. Essa é a nossa confiança. Que Ele está conosco, mesmo se estivermos passando pelo vale da sombra da morte. Ele não nos abandona. Isso é que deve alimentar o nosso coração. Pois Ele é um Deus fiel à sua palavra, irmãos. Ele não é fiel a nós, mas Ele é fiel à sua palavra. E o que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele promete, Ele cumpre. Ele estará sempre conosco. Amém? Uma segunda lição que aprendemos é que devemos confiar nas promessas de Deus. Os versos 24 e 25, que diz assim: dizendo Paulo: não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. No final, irmãos, desse capítulo, quando eles chegam na ilha de Malta, Lucas vai relatar que todos os tripulantes chegaram a salvo na ilha. Todos chegaram salvos na ilha. Então, devemos sim confiar nas promessas de Deus. Deus lembrou a Paulo que ele estaria diante de César, né? Como nós lemos. Paulo, você vai comparecer perante a César.
E na situação que Paulo se encontrava, talvez ele disse, não tem condições. Esse navio aqui vai afundar e a gente vai morrer tudinho. Não tem condições. Mas Paulo, ele confiava em Deus. E o próprio Deus disse, Paulo, não temas, tu vai se apresentar diante de César. Não olha para a circunstância, não. Não olha para essa adversidade, não. E todos estes que estão contigo, nenhum deles perecerá. Então, irmãos, Paulo sabia que Deus jamais falharia em suas promessas. Porque as suas promessas, irmãos, as promessas de Deus, elas são firmes e verdadeiras. Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 4, na parte A, ele vai dizer, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Também na carta aos Hebreus, no capítulo 6, verso 18, a parte final vai dizer assim, é impossível que Deus minta. Isaías, capítulo 40, verso 8, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Deus, nós devemos confiar nas promessas de Deus, pois Ele é um Deus, irmãos, que promete, como eu disse, Ele é fiel às suas promessas. E a Bíblia tem, irmãos, mais ou menos um total de 7.487 promessas de Deus para o homem. Olha só que bênção. É coisa grandiosa, como diz, fenomenal, né? Não vou dizer nem quem é que diz isso. E um dos capítulos mais destacados nas promessas de Deus, com respeito às promessas de Deus, é o Salmo 37. Praticamente todo o verso é uma promessa maravilhosa. No verso 3, ele vai dizer assim, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Vai dizer, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quem já leu aqui ou assistiu o filme O Peregrino, lembra de Cristão, né? Quem já leu ou assistiu esse livro de John Bunyan. E é interessante que o personagem chamado Desespero, que era um gigante, ele se aproximou do personagem chamado Cristão e capturou ele. Não só capturou, bateu nele, aprisionou ele na masmorra. E o nome da masmorra era, aliás, o castelo onde essa masmorra ficava era o Castelo da Dúvida. O desespero, né? E o nome da mulher do gigante era Desconfiança. O desespero, aconselhado por sua esposa, né, Desconfiança, mandou o seu marido dar uma surra em Cristão. Então, Cristão, ele foi tratado sem piedade. E a cada dia que passava, ele ficava mais fraco, mesmo ao lado da esperança. Cristão, ele foi levado a pensar em sua própria morte, pois Desespero, aconselhado pela sua esposa, mais uma vez Desconfiança, diz, coloca lá uma corda, uma faca e uma garrafa de veneno. E todos nós sabemos que isso são instrumentos, ferramentas para quem quer tirar a sua própria vida. E por um momento, irmãos, Cristão ficou tentado a tirar a sua própria vida. Ele não achava saída. Ele estava preso, né, na masmorra do Castelo da Dúvida. Mas numa noite, por volta da meia-noite, ele começou a orar. E um pouco antes de raiar o dia, Cristão, meio espantado, interrompe esse discurso da oração e diz assim, que idiota sou eu para me deitar numa masmorra fedorenta, quando posso também andar em liberdade. Tem uma chave no meu peito chamada promessa, que com certeza abrirá qualquer tranca no Castelo da Dúvida. Sim, irmãos, usando a chave das promessas de Deus, o cristão escapou, para nunca mais cair nas garras do desespero gigante ou do Castelo da Dúvida.
Meus irmãos, assim como o cristão, o personagem do peregrino, devemos inteiramente confiar em Deus. Devemos inteiramente confiar nas suas promessas. Muitas das vezes nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos, na nossa capacidade intelectual, no nosso dinheiro ou em outras pessoas. E esquecemos, como disse antes, nós temos um Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, que é fiel à sua palavra e a vela para cumprir. Não devemos esquecer jamais disso. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E como eu disse, são muitas as promessas de Deus para nós, que somos o seu povo. Devemos não só confiar, mas reivindicar essas promessas a Deus. Devemos se apropriar e confiarmos nessas promessas. Porque, irmãos, com certeza, elas vão destravar as prisões do desespero, nas quais o diabo muitas vezes procura nos acorrentar, nos aprisionar, trazendo desconfiança e desânimo ao nosso coração. Não devemos jamais duvidar das promessas de Deus para o seu povo. Deus, Ele nos promete e Ele cumpre. Devemos confiar nas promessas de Deus. Uma terceira lição, irmãos, também se encontra no verso 24, que Deus é o Deus que provê aquilo que nós necessitamos. Deus é o Deus da providência. Quando Ele diz assim: Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César. Deus estava dizendo: Paulo, eu providenciei a tua viagem, e tudo quanto aconteceu vai te conduzir ao seu destino, ao imperador de Roma. Não importa o que venha acontecer, tu vai chegar lá. E você, Paulo, você está debaixo da minha vontade. E é isso que nós precisamos também entender. Nós não compreendemos muitas coisas que acontecem na nossa vida, mas, com certeza, irmãos, se estamos debaixo da vontade de Deus, temos que entender que os propósitos de Deus vão se cumprir nas nossas vidas, mesmo sem a gente entender. Mesmo que seja com sofrimento, que seja com dor. Mas Ele sabe o que faz, e nós não sabemos, muitas vezes nem entendemos. É um discurso às vezes duro, né? Que vai de encontro aos nossos pensamentos, o pensamento humanista de que nós não podemos sofrer, nós não passaremos por situações difíceis. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Pelo contrário, Jesus diz que bem-aventurado aqueles que padecerem por causa do seu nome. E nós muitas vezes iremos sim padecer por causa do nome de Cristo, seremos perseguidos. E outras vezes, irmãos, seremos também açoitados por muitas coisas. Mas nós não devemos temer. Deus, Ele providencia tudo aquilo que nós necessitamos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é esse tipo de confiança que deve existir em nós, mesmo enquanto a tempestade ainda se agrava, mesmo que a situação esteja totalmente sem solução, mesmo que nós não vejamos uma solução, Deus sempre providencia o escape, Ele sempre providencia a solução, mas nunca vai ser do nosso jeito, nem no nosso tempo. Nós somos muito imediatistas, queremos resolver as coisas do nosso jeito, da nossa forma. E mais uma vez vos digo, nós temos um Pai que sabe cuidar de nós, que providencia tudo aquilo que nós precisamos no seu devido tempo, não no nosso tempo. Precisamos, irmãos, além de confiar, precisamos aprender a ser dependentes de Deus. Pois muitas vezes o nosso ego acha que nós somos autossuficientes. Hoje à noite nós estamos aqui respirando. Sabe por quê? Pela graça e misericórdia de Deus. Estamos de pé hoje por causa do Senhor. Estamos com a nossa mente sã por causa do Senhor. E louvado seja Deus. Para ver como nós somos pequeninos, irmãos. E muitas vezes nós queremos ser autossuficientes.
nós temos que nos dobrar essa verdade, que nós precisamos e dependemos do Senhor. Nele nos movemos, nele nós respiramos, nele nós existimos. Sabe por quê, irmãos? Porque a glória é dele somente. A glória é para ele somente. Imagine se diante das dificuldades, das adversidades, toda vez nós conseguíssemos resolver do nosso jeito. Às vezes até conseguimos. Nós já nos achamos ser o bambambam. Porque é isso que o nosso ser muitas vezes deseja, ser visto, ser engrandecido, ser auto-engrandecido. Mas aquele que verdadeiramente reconhece que precisa e depende do Senhor, a glória vai ser sempre para Deus. Então, irmãos, mesmo diante das promessas, os homens do navio lutaram, temeram e se preocuparam no meio da tempestade. Havia apenas um homem a bordo que estava curtindo a viagem. Esse homem se chamava Paulo. Sabe por quê? Porque ele cria em Deus. Ele sabia que Deus estava trabalhando e usou essa verdade para trazer paz ao seu coração. Paulo sabia e conhecia que Deus é o Deus da providência. E muitas pessoas, ao passarem por situações difíceis na vida, querem abandonar ou abandonam de verdade o barco. Não confiam, não esperam e nem querem depender de Deus. Na menor batalha que surge, deixa a igreja, abandonam o Senhor, culpam Deus, não querem passar por dificuldade nenhuma. Infelizmente, isso é uma realidade também vivida no nosso tempo. Mas nós não, devemos lembrar de que o melhor lugar para estar nas tempestades da vida é no navio, onde o Senhor quer que nós estejamos, pois Ele é o capitão desse navio. Se você deixar o navio, irmãos, poderá enfrentar a fúria da tempestade por conta própria. Se você ficar onde o Senhor o plantou, pode ter certeza de que o trabalho providencial dele em sua vida será realizado até o fim. Para concluirmos, será que temos vivido essa realidade em nossas vidas? De que Deus está sempre conosco, de que devemos confiar nas suas promessas e providência? Se tivermos ou se aprendemos e colocarmos em prática nas nossas vidas, irmãos, poderemos sim resistir às tempestades da vida. Se não temos vivido essa realidade, que possamos nesta noite ser encorajados a confessarmos e dizer com o coração sincero: Senhor, eu não posso acalmar os mares revoltos. Eu não posso ainda conter os ventos que sopram contra mim. Preciso da tua ajuda. Pela fé, Senhor, eu quero confiar na tua presença, nas tuas promessas e na tua providência. Essa deve ser a nossa oração, se essa verdade não está sendo evidenciada nas nossas vidas. Meus amados irmãos, devemos decidir confiar em Deus para caminharmos na tempestade. Esta passagem no livro de Atos sobre a tempestade, vivida por Paulo, nos mostra claramente o comportamento daqueles que vivem distante de Deus e daqueles que são filhos de Deus. Paulo foi um diferencial naquele navio. Ele não pôde acalmar os ventos, andar sobre as águas ou alguma coisa do tipo, mas através do seu testemunho, de uma vida consagrada e de oração, ele foi o consolo, o conforto e a direção na angústia de todos aqueles que estavam no barco. Porque a palavra de Deus esteve em seus lábios, enquanto todos no navio se desesperavam. Paulo e Lucas, eles descansavam em Deus, em constante oração e paz interior. E esse testemunho certamente, irmãos, alcançou alguns da tripulação. E como eu disse, ao fim da tempestade, toda a tripulação de 276 pessoas chega à ilha de Malta. Então aprendemos que existem muitas maneiras de naufragar, afundar o navio, mas que existe uma única maneira de sermos salvos na tempestade da vida e manter a paz em tempos difíceis. É entender que Deus não nos abandona em tempos de dificuldades, que mesmo nas adversidades devemos confiar nas suas promessas e providência. Eu posso ter certeza disso, irmãos. Nenhuma tempestade nessa vida será capaz de afastar-nos do curso que Deus determinou para as nossas vidas. Ele nos protegerá durante a tempestade. E com certeza, com sucesso, vai nos entregar ao porto seguro de sua glória. Devemos ter essa certeza no coração.
Nenhuma tempestade nessa vida será capaz de nos afastar daquilo que Deus determinou para a nossa vida. Ele não nos salvou para que viesse a perder o domínio dele em uma tempestade. Não. Ele nos salvou para nos levar para casa, para a glória. E é exatamente isso que ele fará. Não sabemos como chegaremos, mas com certeza chegaremos. Não sabemos como atravessaremos até chegar aquele grande dia, mas com certeza nós chegaremos, por causa de Cristo. Porque Ele morreu na cruz para nos dar essa vida eterna. E embora nessa vida presente passamos ainda por dificuldades, naquele grande dia estaremos diante dEle. E é isso que deve alimentar o nosso coração. Não sabemos como chegaremos, mas com certeza chegaremos. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e que pelo seu Santo Espírito aplique a sua verdade em nosso coração.